Irmãos, glória a Deus. Depois do louvor desse abençoado, né? Maravilhoso. Quem está feliz, diga amém. Mas acho que o pessoal está triste ainda, né? Mas, dando continuidade hoje, gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito importante dentro da igreja. Talvez até um pouco controverso para alguns, mas é aquilo que Deus tocou em nossos corações para que nós conversássemos hoje com os irmãos. E como eu sempre gosto, né? Quando venho trazer uma palavra, eu gosto da participação dos irmãos, eu gosto de ouvir a voz dos irmãos também, né? Não gosto de ficar sozinho falando, gosto sempre de perguntar dos irmãos. Eu acho que hoje eu vou apontar, tem muitos jovens aqui na frente, eu acho que é bom de perguntar dos jovens hoje, apontar assim, né? Wendel. Então, meus irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a importância do nosso lugar na obra de Deus. Você sabia que você tem um lugar dentro da obra de Deus? E todos os lugares e todos os serviços executados na obra de Deus são importantes. Não existe serviços mais importantes ou menos importantes. Todos são iguais perante o Senhor. E para nós conversarmos hoje, eu gostaria que aqueles que quiserem acompanhar na Bíblia, podem abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, também vamos passar no telão, mas abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versículos 4 e versículo 5. Romanos, capítulo 12, versículos 4 e versículo 5, que diz o seguinte, versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Será que você tem sido membro um dos outros aqui? Hoje? Na sua casa, na sua vida, no seu trabalho? Será que você tem se inserido para fazer parte, para fazer a sua parte, para que o todo possa ser feito de uma boa forma? Então, meus irmãos, eu gostaria de começar hoje conversando com vocês sobre Existe um ditado que sempre a gente vê na internet, vê essa história do tijolo. Você conhece a história do tijolo? O tijolo, ele nunca escolhe o lugar que ele vai ficar na construção, não é verdade? O tijolo está lá e o construtor pega, né, o pedreiro, o ajudante, as pessoas que estão com ele vão lá e colocam o tijolo. Alguns estão na base, alguns estão no meio da obra, alguns estão na base ali, sem ser visto, né? Mas, inclusive, é uma das partes muito importantes da construção, é a base, que é aquilo que vai suportar todo o peso. Outros estão ali na parede, no meio da parede, mais à vista ali, fazendo a sustentação, e outros estão no topo, né? Mas no topo também ali, servindo para a construção num todo. Assim como o tijolo na construção é pego pelo construtor e colocado ali, né? Não é ele que determina o local onde ele vai ficar, também Deus faz conosco. Não somos nós que determinamos onde Deus vai nos posicionar dentro da sua obra. Como foi falado, alguns são colocados em locais invisíveis, outros no meio, outros na base. Mas assim como tijolos, nós temos que ser. Não somos nós que temos ali que tentar impor para Deus, de tentar falar. Não, eu só quero se for aqui, eu só quero se for ali. Se não for, eu não faço. Se não for, eu não vou. Muitas vezes a pessoa vem assim e diz, pastor, eu tenho um chamado. Eu quero atender o meu chamado. Aí o pastor diz, tá, qual é o seu chamado? Não, me dê a oportunidade domingo que eu vou dar uma palavra. Eu nunca vi ninguém dizer assim, eu tenho um chamado, pastor. E qual é o seu chamado? Me dê a vassoura que eu vou varrer a igreja. Você já viu alguém falando isso? Não, pastor, eu tenho um chamado. Compre cimento, bota a colher, eu vou construir aqui na igreja.
sempre o chamado. Não, pastor, eu tenho um chamado, eu quero cantar. Mas dentro da igreja nós temos diversas funções que são executadas, que todas elas têm o mesmo valor. O mesmo valor do que prego, o mesmo valor do que louvo, o mesmo valor do que... o pastor até me chamou uma vez que eu chamei de porteiro, não é porteiro, é recepção, né? Ele disse que porteiro é coisa de gente mais antiga. Ele sabe, né, que é coisa de gente antiga porque ele já tem uma idade bem avançada. Tirou a barba, mas não engana ninguém. Hein? Eu sei porque eu escuto os antigos falarem, né? Porque eu sei de chamar de porteira porque eu escuto os antigos falarem, aí eu tento usar uma linguagem assim para pastor Josafá, entender melhor, talvez. Seja brincadeira, meus irmãos. É. Mas está certo que eles têm bem mais idade do que eu, bem mais mesmo. Continuando, né? Dia desse eu estava com os jovens aqui na frente sentados, também brincando. Pouco tempo. Mas continuando, meus irmãos. Então, meus irmãos, todos são escolhidos por Deus para fazerem a sua parte. E é assim que nós temos que agir, deixarmos ser escolhidos por Deus, não é tentar impor para Deus aquilo que queremos fazer, mas que Ele veja, né? Por quê? Deus é chamado o quê? De oleiro perfeito. Alguém sabe o que é oleiro? Alguém não sabe o que é oleiro? Vocês sabem o que é oleiro? Não sabem? O que é oleiro então, Andrew? Oleiro, o homem que molda o vaso, o homem que trabalha com estruturas, né, de barro, que constrói ali esculturas, um artesão. Esse é o oleiro. E Deus, a própria Bíblia fala que Ele é o quê? Ele é o oleiro perfeito. E nós somos o quê? Somos os vasos feitos por Ele. No jardim, de onde foi que o homem foi feito? Do barro, não é? Não é verdade? O homem foi formado do barro. Deus foi o oleiro, pegou, formou o homem, né? A primícia da criação de Deus foi o homem. E quando o homem estava ali muito tranquilo, né, resolvendo tudo, Deus disse: está muito tranquilo, vou fazer uma coisa aqui para diminuir essa tranquilidade. E foi lá, tirou uma costela. E hoje estamos aí, né? Mas um não vive sem o outro. E assim vai continuando a obra, não é verdade? Então, meus irmãos, nós somos chamados na igreja, nós somos chamados aonde nós servimos, não para buscarmos glória para nós, não para oferirmos destaque, mas para manifestar a glória de outra pessoa, a glória de outro. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus. Tudo que fazemos na igreja, seja pregando, seja louvando, seja recebendo as pessoas na porta, seja construindo, seja carregando, é feito o quê? Para a glória de Deus. E o mais importante, como eu falei, que nós não devemos escolher aonde queremos estar, mas o mais importante é que nós devemos escolher. Nós temos uma escolha, que sabe o que é? A escolha de permanecer nas mãos do oleiro. Essa é a única escolha que nós devemos fazer na igreja. Escolher o quê? Permanecer nas mãos do oleiro, disponível para sermos usados por Ele, aonde quer que Ele nos coloque. E hoje nós vamos ver 4 pontos das pessoas, o quê? 4 pontos que mostram as pessoas que se dispõem a estar na mão do oleiro, a fazer aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos para ser feito. E o primeiro ponto, o valor dos que sustentam a obra. Quando se fala em sustentar, muitas vezes as pessoas pensam logo na questão o quê? Financeira, não é verdade? Mas nós vamos ver outro aspecto de sustento. Nós estamos falando de barro, estamos falando do oleiro, estamos falando de moldar. Então nós vamos ver o quê? O que sustenta uma obra? A base. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 22.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 22, que diz o seguinte: antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Olha só. Quando nós começamos a ler o capítulo 12, dessa carta de Paulo aos Coríntios, ele começa falando o quê? Sobre os frutos do Espírito. No decorrer do capítulo, ele continua escrevendo, e ele fala as divisões dentro da igreja como partes de um corpo. Todas as partes são importantes. Às vezes você pensa, você olha assim para o corpo, alguma parte do seu corpo que você não acha importante. Geralmente, vai também pelo muito trabalho. Quem corre, quem joga bola, acha importante os pés. Talvez não ache importante as mãos. Talvez não ache importante os dedos. Eu tive um colega no trabalho que ele perdeu o dedão do pé, de um dos pés dele, devido a diabetes. Então ele teve que tratou, mas não teve jeito, teve que amputar. E o interessante foi que ele disse uma vez para nós, a gente conversando no trabalho, ele disse que ele teve que reaprender a andar por causa daquele dedão. Não foi assim, cortou, aí às vezes a gente olha o dedão, está aí, só serve para encravar a unha, para dar trabalho. Ele cortou, ele disse, olha, eu cortei, eu não pensei que ia fazer tanta falta, mas eu tive que reaprender a andar sem esse dedo. Não foi fácil, ele teve que fazer a fisioterapia para aprender novamente a andar sem aquele dedo. Então, imagine você perder o seu polegar. Será que é só para dar joia? Como é que você vai escrever se você for direito, se você for canhoto, se for esquerdo? Então, todos têm valor. Como acabamos de voltar no versículo, deixa o versículo lá, vamos trabalhar em cima dele um pouco. Cadê o versículo? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, todos nós somos um só corpo, mas individualmente somos membros... Não. Coríntios 12, 22. Isso aí? Não. Agora sim, né? Porque eu estava lendo. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, é isso que eu queria falar, os mais fracos, são muito mais necessários. Às vezes você vê um serviço de carregar o garrafão de água, quando chega aí vários garrafões, tem que botar no bebedouro. Ninguém vê fazendo, mas vê o bebedouro cheio, né? O bebedouro água gelada. Talvez ache, não, isso é serviço pouco. Mas quando está vazio, todo mundo sente sede, né? Então, meus irmãos, na mão do oleiro, nós somos o quê? Preparados e posicionados para a glória de Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo afirmando o quê? Que os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muitas vezes os mais necessários. O que Paulo quer dizer para nós nisso aqui? Ele está revelando o que para nós? Ele revela o quê? Que no reino de Deus, o valor não está na visibilidade, mas está o quê? Mas está na função. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares de sustentação. Você sabia disso? Tem pessoas na igreja que são colocadas nos lugares de sustentação. E você sabe como são esses lugares de sustentação? Muitas vezes são os lugares mais discretos. São as posições mais silenciosas. São as posições onde poucos veem. Mas todos dependem, no final, dessas posições. São funções que não recebem aplausos, mas que carregam peso. Que não aparecem muitas vezes no palco, não aparecem muitas vezes no púlpito, mas é o que mantém o quê? A estrutura de pé. Aí você pergunta assim, que funções são essas, pastor? Quais são essas funções? Quem são essas pessoas? Tem muitas, e eu vou falar de algumas aqui. As pessoas que sustentam a obra em oração, quando ninguém está vendo.
As pessoas que servem, quando ninguém reconhece. Tem muitas pessoas servindo. Às vezes vocês viram só a lei de trazer um copo de água e hoje está até gelado. Mas tem outras pessoas para que o culto esteja em andamento. O pessoal da recepção, tem um pessoal lá fora que guarda os carros, vocês sabiam? O pastor, inclusive, está lá hoje. Está guardando os carros ali. Tem mais gente lá com ele, não sei, conversando, guardando. Não, lá daqui eu vejo. Tem uns que ficam atrás da grade assim, né? Não mexe no carro. Tem uma grade ali. Já vi um guardador lá, que ele fica reparando atrás da grade, não mexe no carro. Mas estão lá guardando o carro. Tem um departamento extremamente importante na igreja. E que poucas pessoas lembram ou poucas pessoas veem. Só lembram quando não está funcionando. Departamento infantil. As tias que se dispõem a subir lá em cima, a pular com as crianças, a dar aula, a ensinar, a formar uma nova geração de cristãos, a cuidar dos filhos dos irmãos que vêm para a igreja. Esse é um departamento extremamente importante. E muitas vezes ele se torna negligenciado pelos irmãos. E para mim é um dos pais, porque ele está o quê? Formando uma nova geração. Uma nova geração de cristãos que depois vão estar dando continuidade. Se Jesus não voltar, vão dar continuidade para essa obra. Talvez alguns digam, pastor, está próximo à vinda de Cristo. Mas enquanto ele não vem, nós continuamos perseverando. Pode dizer, pastor, está vindo, né, tá próximo à vinda, eu vou guardar minha fé e vou só esperar ele voltar. Não, meu irmão, vamos continuar. É isso que ele quer de nós, que continuemos até o dia em que as esposas vão acordar e os maridos já vão estar mais aqui, porque a grande maioria vai estar no céu. Algumas mulheres também vão se salvar, poucas, mas vão, né? Já falei para mim ficar alerta. Um dia ela acordar e eu olhar, tá só minha roupa arrumadinha. Aí ela vai correr, ligar para a tia Fátima, para a pastora Cristina, vão estar tudo desesperada. É brincadeira mesmo, irmão. Só para os irmãos prestarem mais atenção, que eu vejo todo mundo dormindo, assim, né? Fala alguma coisa, né? Mas cuidado, hein? As mulheres já ficaram pensativas, já lançou uma semente de dúvida, né? Fátima está até ali pensando, será? Só acordar o Christian não está mais lá. Só os cachorros correndo e o Christian. Aí, mas tu sabe, já liga para a tia Fátima, liga para a pastora Cristina. Se desesperem juntas. Então, meus irmãos, continuando. Não vão esquecer a Gemima, tá? Que ela vai estar muito triste. Mas ela e a tia Vera ali vão estar se comunicando na hora. Ele vai estar ali meio preocupado. É, Fernando? Porque o homem sofre, né? E o sofrimento, Deus exalta. Então Deus tem tanta misericórdia que Foi. Olha, Jesus voltou, hein? Quando se calou aqui, pensaram, agora ele vai sumir. As mulheres se desesperaram, né? Sumiu a primeira voz, agora vai sumir. Quando piscou, olhar, cadê os homens? Hã? As mulheres, eu senti um medo, aquelas mulheres gritaram assim com medo, né? Dizer, não, Senhor, não faz isso agora. Como é que eu vou chegar em casa sozinha? Então, meus irmãos, dando continuidade aqui à nossa pregação, como nós falamos, irmão, tem os irmãos que são a base, aqueles que sustentam a obra. Como acabamos de falar, nós falamos daqueles irmãos que oram, daqueles irmãos que servem na casa de Deus, e tem aqueles irmãos que permanecem firmes, mesmo quando os outros estão vacilando, mas eles estão lá, firmes para dar uma palavra de ânimo, para ajudar, para fazer se levantar, para visitar. É nesses lugares
que ninguém está vendo, é que se forma o caráter cristão. É nesses lugares que ninguém está vendo, nesses serviços que ninguém está vendo, é que a fé é fortalecida. É ali que se manifesta a obra de Deus, se manifesta a glória de Deus. Porque no corpo de Cristo, meus irmãos, não existem membros descartáveis. Todos os membros são necessários, como eu acabei de falar, até brincando, todos os membros são necessários. Não existe membro descartável, não, eu não preciso desse membro. Todos os membros o quê? Têm a mesma importância. Todos têm valor e todos nós temos que estar prontos para cumprirmos o quê? Um propósito eterno nas mãos do Senhor. Segundo ponto, propósito divino em cada posição. Cada posição que nós executamos tem o quê? Um propósito divino. Cada posição que você ocupa, cada coisa que você faz na igreja, cada culto que você participa, você está ali executando o quê? Um propósito divino. Vamos ler o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz o quê? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que esperais. Meus irmãos, entendam uma coisa, Deus não age ao acaso. Nada que é feito por Deus, se você deixa a sua vida ser dominada por Deus, se você anda conforme a vontade de Deus, nada na sua vida vai ser ao acaso. E nenhum lugar onde hoje nós estamos é o quê? É fruto de um erro ou, quem sabe, o quê? De um esquecimento de Deus. Muitas vezes a gente pensa, Deus me esqueceu aqui. Quantos já pensaram isso? Eu estou aqui fazendo isso há não sei quantos anos e Deus me esqueceu. Eu quero crescer, eu quero... Mas será que você está preparado para um passo maior? Saiba que se você vive conforme a vontade de Deus, nada é o acaso. E o lugar que você ocupa hoje, fazendo a obra de Deus, não é fruto de erro. Em Jeremias, nós acabamos de ler este versículo aqui, escrito pelo profeta Jeremias, que é palavra que veio, revelação que veio de Deus a ele, onde Deus diz o quê? Declara o quê? Que Deus conhece o quê? Somente Deus conhece os planos que Ele tem para nós. Não adianta nós confabularmos, não adianta nós pensarmos, mas somente Ele sabe o porquê do que acontece e do que não acontece. E a palavra continua. Quais são os pensamentos que Deus tem para nós? Pensamentos de e não de. Se os pensamentos que Deus tem para nós, se aquilo que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de mal, por que muitas vezes nós murmuramos? Por desconhecer a vontade dEle. Agora, muitos também andam fora da vontade de Deus e colhem as consequências daquilo que plantam. Nem tudo o que fazemos é vontade de Deus. Quantas vezes você levanta de manhã e diz, Senhor, vai comigo hoje e me diz o que devo fazer, como devo agir, Poucos falam isso. Quantos saem no trânsito dirigindo e qualquer coisa está gritando, está xingando, está... Será que é a vontade de Deus? Você está agindo dentro da vontade dEle? Então, meus irmãos, se nós agimos conforme a vontade de Deus, Ele mesmo diz, pensamentos de paz, eu é que sei, quem sabe é o Senhor, e Ele só tem para nós pensamentos de paz e não de mal. Talvez, às vezes, não seja como nós queremos, como nós achamos que precisamos naquele momento,
mas é aquilo que o Senhor tem para nós. E lá na frente, muitas vezes, nós descobrimos o porquê de algumas coisas terem acontecido. E talvez não recebemos aquilo que pedimos porque não estamos pedindo com vontade, não estamos fazendo também a nossa parte. Ou então, talvez não estejamos preparados para receber. Às vezes você pede uma coisa de Deus, uma nova função, um novo trabalho, um novo salário, e demora a receber. Mas aí você pensa, você tem feito sua parte? Qual é a sua parte? Às vezes tem um concurso público. Você tem estudado para fazer aquele concurso? Não pense que Deus vai jogar um raio na sua cabeça e você vai descobrir todas as respostas. Não. Você também faz a sua parte. E às vezes você não recebe porque você não está preparado. Será que aquela posição que você vai ocupar, você vai continuar vindo à igreja? Você vai continuar andando nos caminhos do Senhor? Ou será que aquilo vai lhe corromper? Aquilo vai lhe afastar da vontade de Deus? Você não está preparado, psicologicamente, não tem maturidade para assumir aquela responsabilidade. Então, meus irmãos, ande na vontade do Senhor. Ele vai fazer o que é melhor para a sua vida. Você vai saber que é um propósito dele. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos em um determinado lugar na igreja, fazendo determinada função por muito tempo. Muitas vezes não é estagnação. Hoje, como falei no início, tem a equipe de recepção. Né? E recebe, antigamente era o porteiro, né? Tempos antigos. O pastor Josafá lembra esse nome. Pastor Jaquim, são pessoas da... Antigamente, não querendo falar, mas eu venho muito tempo de igreja. Antigamente, acho que o cargo assim, mais básico da igreja era ser o porteiro. Era quem ficava lá na frente cumprimentando a mão dos irmãos. Sabia disso? Era o cargo mais básico. Quem ficava... Às vezes você chegava na igreja, passava um ano, chegava lá, era o mesmo porteiro. E é um dos mais importantes, por quê? Porque é quem recebe as pessoas, é o primeiro impacto, é o primeiro sorriso. É a primeira palavra de bênção. E às vezes as pessoas começam ali, quando o cara queria ser diácono, queria ser auxiliar, ele começava como sendo auxiliar da portaria, até ele tinha um plano de carreira que crescia até chegar ao diaconato. O diácono já era o ápice do apogeu, e depois disso, dava para ser pastor, ele estava no topo da cadeia. Né? Agora eu mando, todo mundo me obedece. E como é falado, é um ponto importante, porque a recepção é quem recebe as pessoas que estão vindo. Muitas vezes a pessoa está vindo ali de uma semana atribulada, de uma semana carregada, e quando recebe aquele primeiro impacto, aquele primeiro sorriso, aquela primeira palavra de bênção, faz a diferença, faz a pessoa sentir vontade. Poxa, eu quero voltar nessa igreja, eu fui bem recebido, eu fui bem trabalhado. E tem pessoas que ficam, talvez, um ano na portaria e queriam ser do louvor e dizer, eu estou estagnado aqui. Não, você não está estagnado, você está ali porque você tem feito um bom trabalho, Deus te escolheu para aquilo, você tem recepcionado bem as pessoas. Tem que dar um sorriso para estar ali, tem que estar preparado mesmo. Não pensa que é fácil, não. Pergunta a pastora aí. Não é fácil você chegar, tem domingo que você também está precisando de uma palavra de ânimo. Mas buscando o Senhor a força. Para quê? Para que possa o quê? Derramar a bênção nas vidas das pessoas que entram na igreja. Então, muitas vezes você está ali, parado na determinada função da igreja, não só da recepção, mas em diversos afazeres, e você pensa que estagnou. Estagnei aqui, o pastor me esqueceu aqui, ninguém lembra de mim, ninguém olha para mim. Mas muitas vezes você está ali o quê? Você tem que compreender o processo que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes você está sendo preparado para algo maior. Você tem que entender o propósito, confiar que em tudo há um processo de Deus na sua vida. Será que você tem confiado nos processos que Deus tem colocado para você? Será que você tem esperado para que as coisas aconteçam da maneira correta, que haja todo o processo? Ou será que você tem tentado acelerar o processo de Deus na sua vida? Você não tem tido paciência de esperar que a vontade de Deus seja manifesta? Meus irmãos, quando nós confiamos nos planos do Senhor,
nós aprendemos a servir a Ele com fidelidade. E estamos sabendo que Ele usa cada estação para o quê? Para nos moldar, para nos amadurecer, para o quê? Para nos conduzir ao cumprimento da nossa missão. O propósito de Deus, ele não depende do lugar que nós ocupamos, mas da nossa disposição de obedecer e confiar. Você não precisa estar no topo para pregar a palavra, para evangelizar, nem precisa estar no meio para louvar. Você precisa ter o quê? Você tem que ter o quê? Disposição. Disposição para obedecer e confiar no Senhor. Você tem buscado manifestar o quê? O seu chamado. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que você almeja fazer para o Senhor. Mas ore, busque a Ele, apresente, na presença dele. Senhor, o que tu queres que eu faça? É dessa forma. E se você quer louvar, mas os irmãos pedem ajuda para você carregar os garrafões para botarem para dentro de água, ajude. É o começo. Cadê o irmão Odilon, que é o líder da água? Lá está ele ali. Ó. Sempre ele precisa de ajuda, né? Tem os jovens que sempre ajudam, né? A gente sempre está lá ajudando ali a carregar os garrafões, né? Então, meus irmãos, brincadeiras à parte, meus irmãos. Procure apresentar perante o Senhor e passe pelo processo, passe pela preparação. Se deixe passar por tudo aquilo para que você possa chegar naquilo que Deus quer, na preparação. Existe toda uma preparação. Quem é militar sabe. Você começa por soldado, você tem um tempo de preparação. Quando você vai para cabo, tem um tempo de preparação. Quando você vai para sargento, tem um tempo de preparação. E quanto mais o cargo aumenta, mais a patente aumenta, mais demora o tempo de preparação. Não é verdade? O pastor já foi para a escola de sargento, passou 2 anos na escola. E foi fazendo, foi passando o tempo. E quanto mais você vai subindo, mais tempo é de preparação. Então, se ponha no propósito, se ponha à disposição de obedecer e confiar no Senhor, para que a obra dele possa ser manifesta na sua vida. Não pense que porque você não está fazendo aquilo que você queria fazer na igreja, você não é uma pessoa que seja necessária. Você está fazendo aquilo que o Senhor colocou para você fazer e quem sabe depois você vai amadurecendo, vai crescendo para que você possa continuar a fazer a obra. Dando continuidade, meus irmãos. Terceiro ponto. A unidade que fortalece o corpo de Cristo. Viu bem? Unidade. O que é unidade? O que é unidade? De onde é unidade? Jovens, falar alguma. Professoras. Unidade. Vem de o quê? De união. Estar junto. Isso é unidade, estarmos juntos. Um corpo dividido, qualquer membro retirado de um corpo faz falta. Uma igreja dividida, ela perde o quê? O fortalecimento. Vamos ler lá Efésios 4, capítulo 4, versículo 16. E diz o seguinte: do qual todo o corpo, veja bem, o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Uma igreja unida, uma igreja junta, um corpo unido, faz o quê? O aumento deste corpo.
Nós vimos aqui, do qual todo o corpo bem ajustado. Olha só, bem ajustado. O que é um corpo bem ajustado, né? É um corpo onde tudo funciona, onde todas as partes estão funcionando. Então, meus irmãos, a obra de Deus, ela não cresce com esforço isolado. Muitas vezes as pessoas acham assim, não, a igreja tem que crescer porque o pastor tem que sair para convidar, o pastor tem que sair para evangelizar sozinho. Quantos têm se disposto a sair aqui, ao redor do bairro, para evangelizar? Cadê o irmão Claudeval? Está viajando ainda? O pastor Mário também está viajando. As pessoas que eu sei que tem mais gente, mas as pessoas assim, que eu tenho mais conhecimento, que sempre saem para evangelizar aqui ao redor, é o irmão Claudeval e o pastor Mário, né? Estão viajando, estão descansando. Faz parte também. O corpo tem que estar descansado para fazer a obra. Vão voltar aí de tanque cheio aí, o pastor Mário, com HDA aí, né? E os homens, lembra do grito ainda? HD! Olha aí, ó. HD! Das mulheres. MST. Não. Depois elas disseram para mim que ia ter um grito de guerra, até agora eu não vi. Mas o HDA é inesquecível, né? Quem vem uma vez, quer voltar sempre. Quem não vem é porque nunca veio. Aí não sabe o que está perdendo. A pessoa, se Jesus volta no meio do HDA, o cara ficou em casa, o HDA todo sobe. Aí o cara não subiu porque não estava junto aqui. Pode acontecer, né? O Cristian está ali preparando para servir aquele coffee break no final, sobe. Aí vai ter que estar no céu, né? Aí o cara vai dizer, eu fiquei, por que não veio para HDA? Então vamos lá, meus irmãos. A obra de Deus não cresce por esforço isolado, mas ela cresce o quê? Pela unidade do corpo. Qual corpo? Do corpo da igreja, do corpo de Cristo. O que Paulo está nos ensinando aqui nessa carta, quando ele passa aos Efésios aqui? Ele ensina que um corpo bem ajustado e consolidado cresce quando cada parte desse corpo opera o quê? Corretamente. Não é apenas a função do outro que importa, mas a sua função, ela importa para Deus. Aquilo que você dispõe a fazer, por mínimo que você acha, ou que as pessoas acham que seja, ela importa para Deus. Será que você tem agido com fidelidade naquilo que Deus confiou para você? E isso que eu falo hoje não é só para a igreja, mas ele se encaixa em todos os âmbitos daquilo que você vive, do seu trabalho, da sua casa. Muitas vezes o trabalho que nós fazemos, houve um esforço nosso, mas foi Deus quem permitiu que nós estivéssemos lá. Muitas vezes, será que nós temos agido dentro do nosso trabalho dessa forma, comunidade, fazendo parte? Ou nós somos individualistas? Não, eu sou melhor, eu faço só isso aqui, e é só eu que sei. Ou você tem sido parte de um processo, parte de uma engrenagem para que haja um todo, para que cresça, para que aquilo seja importante? Por isso que eu pergunto, você tem tido fidelidade naquilo que Deus colocou, no lugar onde Deus lhe confiou? Cada membro, meu irmão, cumpre o seu papel. Porque quando as juntas cooperam, não há competição. O corpo ele não pode competir com ele mesmo. Já pensou? Se a perna competir com o seu braço? Se seu joelho quiser competir com o seu calcanhar, como é que você vai andar? O corpo tem que estar todo o quê? Todo coeso, todo unido. Fazendo. Quando você anda, você precisa dar ordem, tem que dizer que seu joelho tem que dobrar, seu calcanhar. Não, você anda normalmente. Assim tem que ser as coisas que acontecem dentro da igreja. Elas têm que andar normalmente, sem precisar você falar. Você precisa mandar o seu pulmão respirar quando você vai respirar? Não. É uma coisa o quê? Normal. Já pensou se você fosse dormir e não tivesse como mandar, como é que você ia viver? Você anda, é uma coisa o quê? Normal. Você pega um copo, é uma coisa o quê? Normal. O
corpo já está condicionado a mandar e o restante do corpo sabe que quer fazer tudo. A pessoa, se você tivesse que pensar cada movimento, cada ação, Assim tem que ser o trabalho dentro da igreja. Todos têm que agir o quê? Cada um sabe o que é para fazer, cada um vai fazer da melhor forma para que o corpo possa andar o quê? Coeso, possa andar forte. Então, meus irmãos, não deve haver competição, mas deve haver o quê? Comunhão. A falta de unidade, o que ela faz? Ela enfraquece a obra. Mas a comunhão, ela fortalece, sustenta e faz crescer. Entenda uma coisa, meus irmãos. Deus, Ele não nos chamou para que nós caminhemos sozinhos, não. A gente vê muito esse negócio de dizer. Essa semana mesmo eu estava vendo as redes sociais e eu vi uma pessoa. Às vezes dá vontade de a gente responder. A gente não responde porque ele falou bem assim: eu não chamo o homem de pastor. O único pastor é Jesus. Ok, ele é o supremo bom pastor. Mas se você ouve aquele pastor, o supremo Jesus, se você chama ele de pastor e se você crê no que ele fala, você vai lá na Bíblia. E a Bíblia fala o quê? Uns foram separados para mestres, outros para pastores, outros para apóstolos, outros para presbíteros. Então, você vai chamar só Jesus de pastor? Você não vai respeitar o seu pastor? Se você diz, a partir do momento que você diz que só Jesus é seu pastor, você já não está crendo no que ele deixou, você não está crendo no que está escrito na Bíblia, você já está errando. Ou então diz assim, eu não vou na igreja porque a igreja é errada, é dos homens. A palavra diz que nós devemos o quê? Congregar. Então, meus irmãos, cuidado no que você ouve, no que você lê. Às vezes eu vejo essas coisas, dá vontade até de dar uma respostazinha, mas eu digo, não, deixa, eu não vou nem perder meu tempo. Mas o mais incrível é que tem escolhidos que acreditam muitas vezes, se deixam ser levados por ideias, às vezes, absurdas. Então, meus irmãos, Deus não nos chamou para caminhar sozinhos, mas para estarmos o quê? Ligados uns aos outros, servindo o quê? Com humildade, maturidade e, principalmente, servindo a Ele com amor, não por obrigação. E tudo isso que nós fazemos, nós temos que ter em mente que tudo aquilo que nós fazemos na obra não é para nós, não é para crescimento nosso, mas é o quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que nós temos que ter em mente. Que tudo que fazemos, até na nossa vida mesmo, como cristão, nós temos que fazer as coisas para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus seja engrandecido. Para que nós venhamos reconhecer que, assim como Paulo disse, não sou eu quem vive, mas que Cristo vive em mim. E quarto e último ponto, meus irmãos, que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Moldados pelo oleiro para cumprir a sua vontade. Essa é a parte mais difícil. A parte do ser moldado. Vamos ler aqui, que diz o profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 8. Preste bem atenção. Vou ler até o que está escrito aqui para ler com os irmãos. Vamos ler todos juntos. Mas agora, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Olha só. O Senhor é nosso Pai, nós somos o barro, Ele é o nosso oleiro. Como é que o oleiro faz o vaso? Tem a roda do oleiro, né? Eu chamo de roda, chamo do torno do oleiro. Ele pega um tijolo de barro, às vezes, de argila, não tem forma nenhuma, e bota ali em cima. E vai fazendo o quê?
vai apertando, né? Vai com as mãos, vai girando, vai apertando, vai moldando ali. Muitas vezes ele tem que cortar com algumas ferramentas, com formão, com alguma coisa, tem que aparar alguma aresta que não está pronta, está atrapalhando. E quando não dá certo, o que ele faz com aquele vaso? Quebra para o quê? Quando o barro é rebelde, precisa ser quebrado. Não seja um vaso, não seja um barro rebelde, porque ser quebrado é dureza, não só para o vaso, mas para nós também. Então, meus irmãos, ser moldado pelo oleiro, exige o quê? Entrega, paciência e confiança. Acabamos de falar. Você tem que se entregar, se deixar ser moldado. E às vezes o molde não é uma coisa fácil, porque, como eu disse, é apertado, é moldado. Às vezes tem arestas que são aparadas. E depois de todo moldado, o que o oleiro faz com aquele vaso? Vai para onde? Vai virar cerâmica? Vai para o forno. Vai passar pelo fogo. Para poder o quê? Para poder ficar duro. E uma coisa muito interessante é que o fogo, vocês sabiam que quando o oleiro pega, ele bota no fogo, ele não bota no forno já com a temperatura, ele vai aumentando a temperatura gradativamente. Para quê? Para que o vaso não quebre, não rache. Por exemplo, vai estar ali 500 graus, a gente não bota já nos 500 graus, não. Ele vai aumentando, vê que já está num ponto, já aumenta o calor, vê que está no ponto, aumenta o calor. A mesma coisa somos nós. Quando Deus está te moldando, Ele não vai te colocar num fogo muito alto, onde você não consiga, onde você vai partir. Ele vai aumentar gradativamente até você estar o quê? Preparado, endurecido. Mas para que isso aconteça, para você ser moldado por Deus, acabei de falar, são 3 coisas extremamente difíceis. Exige entrega, paciência, que são 2 coisas que as pessoas hoje não querem, ninguém quer se entregar para a vontade de Deus. E, por último, a confiança. Acabamos de ver aqui o profeta Isaías declarando, nós somos o quê? Nós somos barro. E o Senhor é o quê? É o nosso oleiro. E para que nós sejamos moldados, nós temos que estar sempre lembrando que nós pertencemos a Ele. Porque Ele já nos formou uma vez do barro. Nós éramos o quê? Um tijolo de barro que foi colocado ali na roda do oleiro e foi sendo moldado. Muitos já estão moldados, outros ainda vêm ainda em formação. E outros já estão no fogo, sendo o quê? Sendo endurecidos. Para virarem o que? Uma boa cerâmica, um bom vaso do Senhor. E uma coisa que nós vemos, o barro, ele não questiona as mãos que o moldam. O barro reclama? O barro está ali sendo moldado pelo oleiro e ele vai se deixando ser moldado. Se nós somos o barro e Deus é nosso oleiro, por que nós estamos reclamando? O barro não reclama. O oleiro pega, coloca aquele tijolo de barro ali e vai moldando, vai apertando, e ele vai se tornando um bom vaso. Uns estão um vaso grande, outros são um vaso menor, né? Tamanho. Então, meus irmãos, dessa mesma forma, nós somos moldados. Como é que o oleiro nos molda? Às vezes nós somos moldados o quê? Por meio de circunstância, por meio de lugares, por meio de experiências. E nem sempre nós compreendemos. E nem muitas vezes nós não queremos aceitar aquilo que o Senhor tem colocado para nós.
Aceitar o lugar onde Ele nos coloca faz parte o quê? Do processo de formação espiritual, porque antes de nos usar publicamente, antes do Senhor nos usar publicamente, o Senhor nos trabalha internamente. Você tem que estar preparado para fazer a obra de Deus, preparado, moldado, passado pelo fogo, para que você possa suportar não só as tribulações, mas aquilo que fazer a obra de Deus traz na nossa vida, muitas vezes, perseguições. Hoje no Brasil, talvez se fale em perseguição, talvez muitos não, nós somos livres, ainda somos livres, mas tem países que é difícil. Vou contar para vocês, quando eu estava na outra igreja que nós fomos construir, estávamos com terreno, um projeto, com tudo certo. Foi levado à prefeitura para se construir, para se tirar a licença. Sabe o que foi dito? Não pode, porque ali é uma área residencial. E onde é área residencial, não pode construir igreja, porque a igreja faz barulho. Estou dizendo isso, uma construção regularizada. Tem muita gente que constrói. Nós estávamos com tudo, com projeto, todos os projetos e tudo. Nós fomos lá para construir o templo, a prefeitura, para tirar a licença, e foi isso que nós recebemos. Aí, após algumas conversas e algumas negociações, não é financeira, mas negociações de apoio político, foi nos dado um tempo para que nós começássemos a construção e depois se veria o que se faria. Mas conseguimos tirar a licença, botamos lá a placa, mas foi a primeira resposta que nós recebemos: não pode construir naquele local, com terreno, com tudo comprado, com tudo certo, terreno grande, mas disseram, não pode, porque ali é uma residencial. E o que é que tem? É uma igreja, vai contribuir com a comunidade? Não, faz barulho. Aí você acha o quê? É o que nós chamamos de perseguição branca. Ela está entre as linhas, você não vê. Mas não pense que é fácil construir uma igreja. É muito mais fácil você abrir uma empresa do que abrir uma igreja. Vai registrar no cartório para você ver. Quantidade de documento que vai ser... Falo isso por conhecimento de causa. Então, meus irmãos, nós temos o quê? Que nos submeter à vontade de Deus. Como acabei de falar, para que nós agimos, para nós estarmos publicamente, nós temos que ser mudados do quê? Internamente. Quanto mais nós rendemos na mão do oleiro, mais úteis nos tornamos para cumprir a sua vontade e glorificar o seu nome. E para concluir, meus irmãos, independente do lugar em que estamos, na base, no meio, no alto, nós somos chamados o quê? Para reconhecer que cada posição tem um propósito no plano eterno de Deus. Nós somos como barro e como tijolos na mão do oleiro, moldados dia após dia, posicionados com sabedoria e preparados o quê? Para sustentar e edificar e fortalecer o corpo de Cristo. Deus nos conhece, meus irmãos, e sabe exatamente onde nos colocou e tem planos de esperança e vida eterna para cada um de nós. Nós temos que entender que a obra não é pela nossa força, mas é o quê? Para a glória de Deus. Amém? Obrigado pela oportunidade, meus irmãos, e que a semente possa ter caído em terra fértil e venha a frutificar e a florescer.